O Bolsonaro tá bravo com o Vardemar. Eita, tá bravo com o Vardemar. O que aconteceu com o Vardemar? Vardemar, o Lula, um grande homem. Vamos lá, vai. O ex-presidente Jair Bolsonaro mostrou irritação com o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, ao citar uma declaração em que o líder partidário fez diversos elogios ao presidente Lula. Em conversa com apoiadores em Angra dos Reis no último fim de semana, Bolsonaro disse que o PL tem problemas e chegou a questionar por que o presidente da República não sai para tomar uma pinga. A gente vai ouvir o que disse o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tudo na vida puxa um pouquinho para a vida familiar de cada um de nós, né? Problemas tem. Essa semana tem um problema sério, não vou falar com quem. Se continuar assim, você vai implodir o partido. Pessoa do partido dando declaração absurda. Eu vi. Como o Lula é extremamente popular. Tá, manda ele tomar um 51 ali na esquina ali. Não vem. Você não quer tomar um caldo de mocotó em algumas regiões ali da Bahia, Bolsonaro? Ou do estado Nordeste, algumas áreas aqui de São Paulo? Esse negócio de que manda o Lula aí passar lá no meu reduto, lá onde eu tenho voto, para saber se ele vai ser bem recebido. É mais ou menos como falar nesse mesão que ele está aí, né, em Angra dos Reis. Fala pro Lula vir aqui para ver se ele vai ser aplaudido. Agora, ele está furioso porque o Valdemar concedeu uma entrevista e fez considerações elogiosas ao Lula. Aliás, fez considerações elogiosas ao próprio Bolsonaro, é bom que se diga. Diz que o Lula tem prestígio, o Bolsonaro tem carisma. Elogiou fartamente o Bolsonaro, mas falou bem da administração, das administrações do Lula. Vamos lá, o que a gente tem? Valdemar Costa Neto deu uma entrevista ao jornal O Diário, que tem sede no interior de São Paulo. A conversa ocorreu em dezembro do ano passado. No vídeo, o presidente do PL faz comparações de Bolsonaro com Lula e José Alencar, vice-presidente nas duas primeiras gestões do petista. Quem é mais difícil no trato, Lula ou... 1000 vezes o Bolsonaro. É? Porque o Bolsonaro não é uma pessoa igual a nós. O Zé Alencar não era. Não, o Lula ou o Bolsonaro? O Lula não tem comparação. O Lula não. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente. E é um fenômeno também, porque chegar onde ele chegou. Agora, é completamente diferente o Lula do... Não tem comparação com o Bolsonaro. Completamente diferente. Mas em que sentido? Primeiro, que o Lula tem muito prestígio. Ele não tem o carisma que o Bolsonaro tem. O Lula tem prestígio, popularidade. Ele é conhecido por todos brasileiros. Eu não sei aí a diferença que ele faz entre popularidade e carisma exatamente, né? Mas o Bolsonaro, obviamente, desperta essas reações que a gente vê de fanatismo. A mim são incompreensíveis? São. Mas, obviamente, há quem goste. Né? Obviamente, ele tem o apoio de milhões de pessoas. Isso é inegável. As razões são as mais variadas, agora não dá, não se ignora isso. Estão até fazendo bota com o nome dele aí, chinelo também. Eu odearia ser um presidente meio pé de chinelo, enfim. Cada um, né? Então, obviamente... Agora, isso abriu uma crise. O Bolsonaro está inconformado e aí é preciso que a gente reflita sobre esse inconformismo. Por que é que o bolsonarismo é incapaz de conviver com outras lideranças políticas? Se vocês notarem, só existe para o bolsonarismo uma relação de subordinação. Poderia falar, não, mas eles não conseguem conviver com o Lula por causa, em razão do viés de esquerda progressista do Lula. Não. Perceba a dificuldade.
o Bolsonaro não permite que surja nada à sua sombra, nem na direita. Num dado momento, o Romeu Zema tentou aparecer ali e teve de submergir. O próprio Tarcísio, quando canta as glórias do Bolsonaro, ele está dizendo o seguinte: eu não vou entrar numa disputa eleitoral, eventualmente com Lula, com o risco de perder, se eu posso ser reeleito aqui para o governo de São Paulo, e não vou me queimar com o Bolsonaro, porque qualquer um que apareça no campo da direita, o Bolsonaro vai atacar. Vejam o que ele fez, se a gente voltar, né, no tempo, veja o que ele fez com o João Dória. O Dória mal tinha vencido a eleição, mal tinha assumido, começou a hostilidade, que cresceu com o negócio da vacina. Então não se trata de categoria política. O Valdemar, gostem ou não, o Valdemar é um político. Odeio as coisas que ele diz, que ele pensa, que ele faz, que ele escolhe, mas ele é um político. A sua concepção de poder está ligada ao mundo real. As concepções de poder do bolsonarismo, não as do Bolsonaro, ele é um esperto, né, que encontrou o seu lugar, mas não apelam a coisas deste mundo. Se vocês... A velha história, Vólio Bene, Larissa, o que mesmo Bolsonaro queria para a reforma tributária, você não sabe, porque ele não queria nada. O que ele queria para o arcabouço fiscal, você também não sabe, porque ele não queria nada. O que ele queria para a questão da arrecadação, você também não sabe, porque ele não queria nada. O que ele queria para o Minha Casa Minha Vida, você também não sabe, porque ele não queria nada. E não existe plano, e não existe projeto. Mesmo quando eles se dizem liberais, são liberais em quê? Então só o ódio pode funcionar. Mobiliza muita gente? Mobiliza muita gente. Mas como projeto de poder as coisas se complicam. E aí, o Valdemar resolveu, ele não recuou de nada. Não é? Mesmo o Bolsonaro falando em implosão do PL, que implosão, enfim. Não é? Mas o que o Valdemar falou? Vamos lá. Em entrevista à Folha de São Paulo, ele falou: o que eu falei do Lula, eu falei porque é verdade. Se eu não falar a verdade, perco a credibilidade, que é o que me resta na política. Ninguém pode negar que ele foi bom presidente. Ele elegeu a Dilma. Só que eu tava fazendo comparação. O Lula tem prestígio, o Bolsonaro tem uma coisa que ninguém tem no planeta: carisma. E aí citou: a extrema-direita, eles descem o cacete em mim quando eu falo isso. Mas tivemos o vice do Lula, José Alencar, que era de direita. Participamos do governo. Como é que eu vou falar mal do Lula? Se eu falar, eu não sou um cara sério. E em outro momento falou: estão me atacando usando uma fala minha sobre o Lula que tá fora de contexto. A esses deixa um recado: quem não tem lealdade e fidelidade tem vida curta na política. Sou leal ao Bolsonaro e fiel aos meus princípios. Quem me conhece sabe que minha palavra não faz curva. Olha aqui, se vocês notarem bem, apesar de toda a patrulha e de não sei o quê, ele está dizendo, e sim, o Bolsonaro é uma figura importante, mas ele está dizendo o seguinte: eu faço política neste mundo, não no outro. Será que o Lula vence a reeleição? Eu acho que o Lula vai disputar a reeleição, estando em condições de saúde, espero que esteja, né? E claro que, né, dadas as circunstâncias, aí entra um favorito. Vai ganhar? Não sei. Esse tipo de previsão não faço. Será que o Valdemar aceita alimentar esse projeto insano do Bolsonaro de um confronto de natureza mística por mais quanto tempo? Então dizendo: não, eu faço política aqui na Terra.
Assim, participamos do governo, o Lula fez um bom governo, agora tem o Bolsonaro. E no fim das contas, o Valdemar está dizendo, enquanto o Bolsonaro me for útil, servir para contribuir para fazer um partido grande que me dá projeção no Congresso, ao PL, importância, ok. Me empurrar para a maluquice não vai. Não é? Então ali você vê o Bolsonaro, ele também dribla um pouco, né? Ele não compra a briga, não vou nem falar o nome, é claro que ele está falando do Valdemar. Aí tem uma outra declaração do Bolsonaro que ele falou que ele pode até ser horrível, ele próprio Bolsonaro, mas o outro lá é péssimo. Não vou nem botar coisa no ar, não. 1 ano de governo Lula e há muito mais realizações e coisas importantes para o país do que seus 4 anos, o senhor sabe disso. Foram dedicados ao desmonte de políticas públicas importantes. Esse é o fato.